A queda de Jerusalém. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no nono ano do reinado de Zedequias, no décimo dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, fugiram na direção de Araba. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram. Reis 25. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias, e ataram com 2 cadeias de bronze e levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e mais da multidão. Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, os mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais as cadeus, as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar do cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras e as pás, e os apagadores e os perfumadores, e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de puro ouro em ouro, e o que era de prata em prata, as 2 colunas, um mar, as bases que Salomão fizera para que a casa do Senhor, o cobre de todos estes vasos, não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel de côvados, e a rede, e os romãs em roda de capitel, tudo era de cobre. E semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou Seraías, primeiro sacerdote, e Sofonias, segundo sacerdote, e 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou ao eunuco que tinha cargo da gente de guerra. E a 5 homens dos que viam a face do rei e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e assenta homens do povo da terra, que se acharam na cidade. E, tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Dicla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora de sua terra. E a ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam com uma algema de bronze
e o levaram para a Babilônia. Na 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém, e ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo o que era feito de ouro puro ou de prata. As 2 colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor era mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura, e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Safonias e o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário principal, líder pelo alistamento militar no país, e 70 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos os reis da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na cidade de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Porém, quando o povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã,